Glória a Deus. Eu saúdo a todos os irmãos e irmãs na paz do Senhor. Deus abençoe a todos. Nós estamos aqui com mais um vídeo falando sobre esse trabalho, esse lindo trabalho da editora Agnus, que fala sobre a introdução ao estudo do Novo Testamento, do escritor Brothers David Haley. É um trabalho maravilhoso, irmãos. Confesso que eu não sei se está em catálogo ainda na editora Agnus, mas é um trabalho que, sinceramente, eu não li ele todo ainda. Eu uso como material de pesquisa, de estudo, em alguns pontos para estar elaborando alguns sermãos de estudo, enfim. E é um trabalho maravilhoso. Queria mostrar isso para os irmãos. Este é a introdução ao estudo do Novo Testamento. Eu vou estar abrindo esta obra maravilhosa. Nós temos aqui a apresentação do sumário, fundo histórico do Novo Testamento, o canon e o testamento do Novo Testamento, problema sinóptico, o Evangelho segundo Marcos, o Evangelho segundo Mateus, o Evangelho segundo Lucas, o Evangelho segundo João, Atos dos Apóstolos, introdução às epístolas de Paulo, epístolas de Paulo aos Romanos, primeira e segunda epístola de Paulo aos Coríntios, epístola de Paulo aos Gálatas, as epístolas da prisão, aí está separado Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemão, epístola de Paulo ao Tessalonicense, epístola pastorais, as epístolas a Timóteo e a Tito, a epístola aos Hebreus, a epístola de Tiago, a primeira e segunda epístola de Pedro e epístola de Judas. Aí tem a epístola joaninas e o Apocalipse. Bem, ele inicia falando sobre o fundo histórico, né, do Novo Testamento. E interessante, antes de estar iniciando, falar um pouquinho sobre o autor. O Brothers David Haley é natural do estado de Oklahoma, Estados Unidos da América. Ele é detentor dos graus de bacharel em artes pela Universidade do Novo México em 1954, bacharel em divindade e doutor em teologia na área de Novo Testamento grego, pelo Seminário Teológico Batista de Nova Orleans, em 1957 e 1963, respectivamente. Foi consagrado ao Ministério da Palavra em 1953, pastoreou várias igrejas nos Estados Unidos. E aí vai contando a história, né? Casou-se com a senhora Margaret Ornes em 1956. O livro de introdução ao estudo do Novo Testamento, que temos o prazer de entregar ao leitor, é o fruto de laborioso trabalho de seu autor, que surgiu da preocupação para com a imperiosa necessidade da publicação de um compêndio de introdução ao Novo Testamento que viesse preencher a lacuna deixada pelo livro de A.R. Gretry, Introdução ao Novo Testamento, há tanto tempo esgotado. Então foi uma necessidade, né? Ele fez esse trabalho porque houve um esgotamento desse outro trabalho, também uma introdução ao Novo Testamento. Conforme havia dito, tem o fundo histórico do Novo Testamento, então vai estar mostrando antes dos evangelhos, né, o período até chegar aos evangelhos. Então tem o período persa, né, vai contando a história deles, conta também sobre o período grego, os irmãos estão vendo aí, tá? Eu estou passando rapidamente para o vídeo também não ser muito longo. Eu sei que alguns irmãos querem ter uma abordagem do material de uma maneira bem concisa, bem rápida. Período Macabeu e o Asmoneu. O período romano. Então tem as datas, tem o nome dos imperadores, tem a sequência, né, da história, a cronologia, né, a linha do tempo. Desenvolvimentos religiosos, então
Está falando aqui sobre a sinagoga, fala sobre o templo, sobre o sinédrio, fala sobre os grupos religiosos que foram surgindo. Isso no Evangelho é muito nítido, né? Jesus indagando sobre esses grupos, fariseus, saduceus, os zelotes, um grupo que combatia contra o Império Romano, né? Os zelotes, os essênios, um povo separado, que buscava a pureza, não se envolvia, né? Todos aqueles assuntos que estava tendo no período do Império Romano, né? Os herodianos, que apoiava o governo de Herodes, né? Os saduqueus, tradição oral, isso é muito interessante, né? Isso é um assunto até guardado entre os judeus, né? Não é muito dito. Literatura, história, ficção, gnômica, sabedoria. Os irmãos estão vendo aí Testamento dos 12 Patriarcas, enfim. Ele vai mostrando toda a história, né? Gênero apocalíptico. Flávio Joséfo, tão conhecido, né? E fez aquele registro da história do povo hebreu, Flávio Joséfo. A gente chega no capítulo 2, o canon e o texto do Novo Testamento. Aparecimento do canon. Ele aborda todo o assunto até chegar à introdução do Novo Testamento. Fixação do canon do Novo Testamento. Princípios para a seleção. Estilo de escrita. Fontes para a crítica textual. Aqueles que estão se aprofundando, né? Que têm estudado, né, sobre as fontes, críticas textuais, também ele está falando um pouco aqui. Eu estou passando rapidamente, irmãos, porque assim é muita coisa, né? E o interessante é os irmãos terem toda a informação, mesmo que seja um pouco assim rápida, breve, mas que venha a ter a informação, né? Para os irmãos terem a convicção do que está comprando, do que vai estar, né, adquirindo, né? Erros de transcrição, o uso da crítica textual, é um livro maravilhoso. Problema sinótico. Confesso para os irmãos, se os irmãos guardarem tudo que tem nesse livro aqui, os irmãos vão ser muito usados por Deus, mais do que são. Porque é muita coisa, irmãos. É muita coisa. A pessoa guardar todo esse conhecimento aqui, é que nem eu disse, é bom para a gente estar pesquisando tudo, mas se os irmãos tiverem essa condição de estudar, de se aplicar nesses estudos, os irmãos vão ser expert, amém, nas escrituras. É claro que isso não é toda a palavra de Deus, embora a gente venha estudar, sempre vai ter algo que a gente vai aprender, que a gente vai ter que buscar mesmo para não entrar numa heresia, não entrar num falso ensinamento, né? Então, ter esse cuidado, mas eu confesso que para os irmãos que esse trabalho é muito bem elaborado. Nós estamos na página 67 a 69, crítica da redação. Aí sim nós chegamos no Evangelho. Primeiro Evangelho, Evangelho segundo Marcos. Ele tem colocado nesta ordem, né? Não inicia com o Evangelho de Mateus. Os irmãos percebem aqui que finaliza, tá? Ele coloca uma
bibliografia, e já inicia o Evangelho segundo Marcos. Aí fala sobre a sua autoria, data e local da escrita, o propósito da mensagem de Marcos, tá? Os irmãos estão vendo aí. Dá até para os irmãos, se for rápido aí no pause, os irmãos lerem, né? Alguns pontos que eu estou passando aqui, ó, término de Marcos. Aqui vem um grande esboço, tá? Bem separado, Ministério de Jesus do Caminho para a Judéia, uma bibliografia, e entra o Evangelho segundo Mateus, tá? Isso é uma introdução, irmãos, tá? Ele vai estar abordando no contexto histórico, né? Ele vai estar abordando a data, a maneira que foi escrito, qual o propósito, né? O que estava ocorrendo no período que foi escrito os evangelhos, foi escrito as cartas, que foi escrito o livro da Revelação, o livro Apocalipse. Então, justamente é para isso, o propósito dessa introdução, ó, tanto que já está aqui, ó, o propósito, né? Então ele vai estar abordando sobre esses assuntos, ó, elemento apologético. Aí entra novamente, ó, está virando aqui, novamente, num grande esboço de Mateus, tá? Vou passar aqui rapidamente, vamos ver cartas, para os irmãos terem uma ideia. Evangelho segundo João, local. É lógico que segue sim uma sequência, né, de local, de unidade, propósito, contexto, ele aborda sobre isso, mas o tamanho das introduções são diferentes. Tem uns que são mais extensas, né? Ó, os irmãos percebem que o Evangelho de João, estou virando aqui e ainda não acabou. Evangelho de João, esboço. Atos dos Apóstolos, ó, da mesma forma, já passa a ser bastante coisa, ó, propósito. Ainda estou no livro de Atos. Atos dos Apóstolos ou Atos do Espírito Santo. Aí ele inicia com uma introdução, primeira e segunda epístolas de Paulo aos Coríntios, né? Sobre a cidade de Coríntios, a igreja de Coríntios. Ele faz uma breve introdução. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, nós percebemos que ele tenta colocar na ordem aqui sugestiva para que a gente venha entender o tempo, né? O período que foi escrito, né? Aos Gálatas. Aqui é interessante que ele fala sobre, já na introdução, né, a teoria da Galácia do Norte, a teoria da Galácia do Sul. O que seria isso? Né? Muitos teólogos, muitas pessoas, né, criam uma certa, vamos dizer assim, eles começam a sugerir, né? Sugerir que essa carta ela foi escrita para uma certa região, né? Uma certa, vamos dizer, uma certa região mesmo, né? Que havia dois tipos de galáxia, então os irmãos vão entender melhor o que eu estou dizendo, né? Que isso é uma teoria, né? Não é uma certeza, né? É uma teoria, né? Porque há muitas coisas que se passam na Bíblia, quando se trata assim de região, povos, e criou uma certa dúvida. Então os teólogos eles tentam esclarecer, né? Mas isso é lógico, né? Isso é a ajuda do Espírito Santo, Deus guiando a nossa leitura, o nosso estudo, a gente vai compreender qual o caminho
que é correto, né? O que é mais... Então é isso, é um livro de apoio, né? Lógico que a nossa confissão de fé, a nossa diretriz, o nosso norte sempre vai ser a Bíblia Sagrada, mas é um livro maravilhoso, é um livro que ajuda muito, tá? Porque ele trata sobre questão histórica, né? Ele não é um comentário em si, né? Ele introduz os livros, introduz os evangelhos, enfim, introduz os livros do Novo Testamento, os Filipenses, Bolso. Então, os irmãos, para ter uma ideia, chegamos a Hebreus, ó. Hebreus, nós estamos na página 415, não é um livro fino, tá? Ó, 443. Ele chega em Apocalipse, como esboço, na página de número 452. Então, irmãos, para ser um livro de introdução somente ao Novo Testamento, não estou dizendo introdução a todos os livros da Bíblia, não, só estou dizendo que é uma introdução ao Novo Testamento. Ter 452 páginas, desculpa, é muita coisa, né? É muita coisa para a gente estar lendo aí, estudando e se fortalecendo no aprendizado, na fé em Cristo Jesus. Ó. Fala sobre os amanuenses, que eram copistas, secretários, né? Muito do apóstolo Paulo mesmo, Pedro, usou, né? Esse serviço desses amanuenses. Fala aqui em ordem alfabética, né? Todo o conteúdo, né? Deste livro. Ó, agora já fala nomes do mundo antigo, está separado por nomes também. Então, O, T, V, L, M, N. Fala sobre os Césares, sobre os imperadores. Olha que tremendo, ó. Tudo separado no tempo, né, que foi ocorrendo a história. Procuradores romanos da Judéia. Então tem alguns nomes que são conhecidos, né, outros que são anônimos, mas fizeram parte, né? Família real de Herodes, o Grande, no Novo Testamento. Dinheiro do Novo Testamento grego. As 4 listas dos 12 apóstolos. Olha que interessante. Mateus, Marcos, Lucas, Atos, com base no Novo Testamento, né? Os 2 calendários judeus. Sistema político romano. Temos aqui Imperador César, Senado. Tá aí. Aí termina o livro. Editora Agnus. Tá? É um livro tremendo. Vale a pena adquirir. Não sei se ainda está no catálogo da Editora Agnus, mas se tiver, vale a pena. É da categoria liderança. Tá? E essa é a frente do livro, tá? Amém? Esse foi aí um review. Deus abençoe a vida de cada um que tenha assistido, e se inscreva, tá? Por favor, vai estar ajudando esse trabalho, e que Deus abençoe a todos.